Fala galera concurseira, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para dar continuidade para vocês aí do assunto de informática, beleza pessoal? Vamos falar hoje um pouco aí de sistema operacional, tá bom? Tô atrasado aí com o assunto com vocês, tá meio corrido para mim aí, mas como eu tô devendo, vim aí para ajudar vocês, tá bom? Vamos falar do sistema operacional o Windows, o XP, o Vista 7, o 8.1 e o 10, Linux e software livre. Vou abordar alguns assuntos aqui que eu considero principal, mas não vai ter como abordar tudo, pessoal. Isso aí você tem que ler, você tem que praticar, tá bom? Aqui é só mesmo o que mais cai, aquilo que eu considero mais importante. Se você aprender isso que eu vou lhe passar aqui, com certeza já tem chance de você acertar alguma questão aí extra, beleza pessoal? Mas é importante ler e praticar, principalmente os atalhos, pessoal. A gente não pode esquecer de praticar os atalhos. Se você usa no seu dia a dia, você não erra questão, beleza pessoal? Vamos lá então? Então qual é o objetivo aí? Vamos falar um pouco do sistema operacional, definição, funcionalidades, sobre o Windows e Linux, né, características, extensão e atalhos e software livre. Tranquilo, pessoal? Eu olhei já aqui questões a respeito da Banca Selecon, né, que é a banca que vai fazer o nosso concurso, e eu só achei uma questão sobre o sistema operacional, tá? A gente vai ver ela aqui, como é que eles abordaram. E vamos tentar passar o assunto baseado na forma como eles abordaram essa questão, beleza pessoal? Então vamos lá, o que é o sistema operacional? É o conjunto de programas que gerenciam recursos, processadores, armazenamento, dispositivo de entrada e saída, dados da máquina e seus periféricos. Pessoal, sistema operacional, como eu falei para vocês já, ele é um software básico e ele vai fazer toda a gestão entre hardware e os demais softwares aplicativos. Ele vai gerir esse processo, tá bom? Então ele vai gerenciar recurso, ele vai gerenciar capacidade de processamento, armazenamento, usuários, dispositivos de entrada e saída, o que você pluga, o que você tira, tudo isso é o sistema operacional que vai gerenciar, tá bom pessoal? E aí tá alguns exemplos, né? Do Windows nós temos aí todas as versões, do XP para frente, e temos aí o Linux, que também tem várias versões, como o Debian, Ubuntu, Fedora e entre outros, beleza pessoal? Tranquilo? Então vamos lá, um esboço aí básico do sistema operacional. Você precisa entender que o sistema operacional ele tem duas partes. Ele tem um núcleo, né, que é o famoso kernel, que é a parte do sistema que vai tratar diretamente com o hardware, com a parte física do computador, né? E nós temos o sistema operacional em si, né, que é a parte da interface gráfica, né, da interface gráfica, que vai aparecer para o usuário, beleza pessoal? Então quando você vai usar o sistema operacional, essa parte de interface gráfica, e o próprio software. Por exemplo, quando você abre o Word, né, e pede que o sistema faça alguma coisa através do Word, o Word vai lidar também com o sistema operacional, com a parte da interface do sistema operacional, e assim o núcleo, e assim o sistema operacional, a parte dele que lida com o hardware, que é o núcleo, vai trazer o gerenciamento de recursos conforme a sua necessidade de processamento ou de armazenamento, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Então o sistema operacional é dividido na interface gráfica, que é o que o usuário utiliza, e no kernel, que é o núcleo que trata diretamente com o hardware, certo? E ele é o sistema básico do computador. Quando você aperta lá no ligar do seu computador, né, vai ativar a BIOS vai fazer o check-up de todos os dispositivos, como nós já falamos em aulas passadas, tá certo? E ele vai acionar o processador. E aí o processador vai dizer, aí, como a gente vai funcionar? O processador vai chamar a memória vai buscar no HD o sistema operacional, vai carregar na memória, a memória vai carregar no processador e vai rodar o sistema operacional. E a partir daí, após a inicialização do sistema operacional, né, você pode utilizar qualquer outra atividade dentro do computador. Tranquilo, pessoal? Bem fácil, né? Vamos lá. O Windows, tanto como o Windows como o Linux, eles têm essas tecnologias, né, esses serviços, pode ser dessa forma, essas características, que é fundamental nós conhecermos, tá? Que é o multiusuário, multiprocessamento, multitarefa e o plug and play. Ó, pessoal, todos os sistemas operacionais atuais, eles têm essas características, tá bom? Multiusuário, o que é o multiusuário? Eu consigo ter mais de um usuário no computador. Você compra um computador novo, até o seu e-mail, você consegue fazer um usuário para você, um usuário para sua mãe, um usuário para seu irmão, né? Então eu consigo fazer muito usuário, né? Uma gama de usuários. Se eu tiver um computador central, que eu posso chamar de servidor, e tiver 4 terminais burros, né, que são computadores sem sistema operacional, eu posso estar utilizando um único computador com sistema operacional, e nesses meus terminais
cada um usuário está utilizando os recursos e o sistema instalado no meu servidor, tá bom, pessoal? Então ele é multiusuário porque eu consigo fazer isso, tranquilo? Ele também é multiprocessamento, e aqui multiprocessamento se confunde um pouco com multitarefa, eles de fato são bem parecidos, mas quando eu falo de multiprocessamento, estou dizendo que o meu processador ele tem capacidade de executar mais de um processo simultaneamente, tá bom? Hoje os processadores todos têm mais de 2, 4 núcleos, às vezes até mais, tem memória cache, eles têm núcleos simulados que melhoram a capacidade de processamento dele, então fica muito tranquilo de ele executar mais de um processamento. Ele também é multitarefa, as tarefas são, eu posso ouvir uma música, posso abrir um documento de texto, posso abrir o meu navegador, todas essas tarefas são feitas simultaneamente, tá certo? É possível ser feito isso. E quando eu falo que ele é plug and play, ele tem hoje uma tecnologia que quando eu plugo algo nele, por exemplo um pendrive, ele vai reconhecer esse pendrive, eu não vou precisar instalar um drive para esse pendrive funcionar, tá? Geralmente quase todos os dispositivos eles são reconhecidos pela tecnologia plug and play. Tranquilo, pessoal? Isso aí você tem que saber, é muito tranquilo e costuma muito cair em prova. Vamos lá? Formato de arquivo, sistema de arquivo também cai muito, é interessante, importante você saber. E aí tem 3, mas eu vou falar de 2 daí e um outro que é do Linux, tá bom, pessoal? O que é sistema de arquivo, pessoal? É a maneira como os dados são alocados no disco, tá bom? Nós temos o FAT, teve o FAT 16, agora o FAT 32. O FAT 32 ele tem algumas limitações de segurança, ele tem algumas limitações a respeito de tamanho de arquivo, então ele é utilizado geralmente em pendrives, em cartão de memória, tá bom, pessoal? Coisas desse tipo. Quando se trata de sistema operacional, nós abordamos geralmente 2, o NTFS quando se trata do sistema Windows e o XT quando se trata de Linux, tá? Então assim, para questão de prova, se eu vou formatar um disco para instalar um sistema operacional Windows, seja ele 7, 8, 10 ou qual seja, eu vou usar um sistema de partição NTFS. Se eu vou instalar um Linux, eu vou usar uma XT, tá bom, pessoal? E aí já está a partir da versão 3 para frente. Então, acho que isso é o principal que você precisa saber nesse primeiro momento a respeito de sistema de arquivo ou formato de arquivos. Tranquilo? Nós temos aqui, eu vou mostrar para você aqui, o Windows, né? A janela do Windows aí. Isso aí, pessoal, é prático. Você precisa fazer questão. Vou ver se eu consigo umas questões para a gente fazer também. Ó, nós temos aí no canto inferior esquerdo o botão iniciar. Nós temos embaixo a barra de tarefa. Nós temos no canto lá inferior direito o relógio, isso é o Windows XP, né, pessoal? Mas no Windows 7, no Windows 10 também eu tenho aqui no canto aí do lado do relógio um dispositivo que quando eu clico eu trago para a área de trabalho, eu volto, as atividades estão sendo executadas. Essa página principal é o desktop, né, a área de trabalho, tá bom? E esses desenhos dos arquivos nós chamamos de ícone, tá bom, pessoal? Isso vale para todos os sistemas operacionais Windows. Tranquilo, pessoal? Outra coisa interessante que você tem que aprender é a extensão dos arquivos. Pessoal, isso é prática, cai em prova também, é comum, tá bom? Por exemplo, eu tenho um arquivo lá TXT. TXT é o que? TXT é um arquivo de texto, pessoal. Onde eu abro o TXT? Eu abro em um editor de texto, tranquilo? Um docx é o que? Também é um arquivo de texto que eu posso abrir no Word, que eu posso abrir em outro editor de texto. Então assim, você precisa saber essa lista que eu coloquei aqui são os principais arquivos de áudio, os principais arquivos de vídeo, né? Os formatos de imagem, os formatos de arquivo compactado, os formatos de programas executáveis. Isso aqui, pessoal, você precisa aprender, tá? Decore isso aí, aprende isso aí que cai em questão. Vamos fazer aqui uma lista de exercício em breve aí e você já vai ver como é muito comum, tá bom? Beleza, pessoal? Assim como tem esse aqui também, eu trouxe também do Linux, tá? Principalmente quando refere a editor de texto, planilha, cálculo, né? Que é o Excel do Linux, né? Então assim, tudo isso aí você precisa saber, né? Tem que estar fresco na sua mente. Outra coisa que você não pode deixar de lado é os atalhos, pessoal. Esses atalhos são muito cobrados. Isso aqui é que eu falei, você usa isso aqui na prática todo dia. Você seleciona uma coisa, você copia, você recorta, você leva para um lado, né? E essas são funções que nós fazemos comumente. Abrimos o computador, pesquisamos uma coisa, fazemos executar, renomeamos uma pasta, né? São atalhos, né? Aí tem essa lista de atalhos e tem essa
outra também. Deixei aí para você visualizar, né? Fechar uma página, atualizar uma janela. Então você imprime isso aí, lê isso aí, escreve isso aí, memoriza isso aí, que tem grande chance de nós termos uma questão desse tipo aí, tá bom, pessoal? Aí tem aqui uma questão, e a Celecom é a única que eu encontrei, que eu falei para vocês, que fala de um procedimento feito dentro do XP. Mas se esse procedimento tivesse sido feito no 7, ou no Windows 7, ou no Windows 8, no Windows 10, teria tido o mesmo resultado, tá bom? E aí ele fala assim, ó, o usuário do Windows XP está acessando o Windows Explorer e executou os seguintes procedimentos. Selecionou a pasta MT do disco C e nessa pasta selecionou o arquivo Cuiabá XLS. Olha aí, pessoal, XLS. Se ele te perguntasse aí qual programa que abrisse esse arquivo, se você tiver aprendido a primeira tabela lá, você aprendeu, tá bom? Isso aí é um arquivo do Excel, tá bom? Mas aí não diz que ele abriu, aí vai dizer que ele executou o atalho Ctrl X, né? Nós sabemos que Ctrl X é recortar, tá bom, pessoal? Ele selecionou a pasta contratos do disco C, ele abriu uma pasta e dentro dessa pasta ele executou o atalho Ctrl V, né? Ele colou, né? E aí ele dá uma enrolada aqui na barra demonstrativa a seguir, ele clicou, né, para organizar e tal, e no final ele pergunta: com relação ao arquivo Cuiabá XLS, ao realizar os procedimentos descritos, esse usuário executou a seguinte ação. O que ele fez, pessoal? Ele abriu uma pasta, recortou um arquivo, abriu uma pasta em outro lugar e colou o arquivo. Então qual foi o procedimento que ele fez? Ele moveu esse arquivo de um lugar para o outro. Se ele tivesse dado Ctrl C e Ctrl V, ele teria copiado esse arquivo de lugar, não é? Mas como ele deu um Ctrl X, ele recortou e colou em outro lugar, ele moveu esse arquivo. Tranquilo, pessoal? Então esse é o único sistema que tem lá. Para nós finalizarmos aqui, pessoal, tem muita coisa dentro de sistemas operacionais, mas isso aqui é o que eu considero principal. Você precisa ler material, ler assunto, fazer questão para memorizar. Mas eu acredito que daqui, se cair uma questão de sistema operacional com esse conteúdo, você consegue matar a questão, tá bom? São 14 tópicos, são poucas questões, ele não vai cair nada extraordinário, né? Se ele cobrar muito, ele vai se perder. Então, acredito que isso é o básico que é necessário você saber. O que é um software livre? Software livre é uma expressão utilizada para designar qualquer programa de computador que pode ser executado, copiado, modificado e distribuído pelos usuários gratuitamente. Os usuários do software livre possuem livre acesso ao código-fonte do software e fazem alterações conforme as suas necessidades. Pessoal, existe algo que a gente chama sobre o software livre, existe uma organização, né, que define o que é um software livre, né, que trabalham com software livre. Primeiro, nós não podemos confundir software livre com software gratuito. Software gratuito é um software que você não paga por ele é distribuído gratuitamente, tá? Esse é um software gratuito. Um software livre, eu não estou falando, ele geralmente é gratuito, mas ele pode também não ser. No caso do Linux e no caso da Associação de Softwares Livres, define que ele deve ser gratuito, tá? Mas dentro aqui do que a gente precisa saber, o que é interessante nós sabemos. Quando eu falo de software livre, eu estou dizendo que ele é um software que ele tem o seu código-fonte aberto, ou seja, se eu sou um programador e tenho um entendimento de programação, eu consigo entrar no código que foi criado esse programa e eu consigo alterá-lo conforme a necessidade que eu tiver. Eu consigo adaptá-lo, eu consigo modificá-lo, eu consigo fazer alterações no código-fonte, mudar as funcionalidades do programa. Então, o software livre eu tenho acesso ao código-fonte. E dentro da definição de software livre, é aquele software que eu pego ele, eu consigo entrar nele, eu consigo alterá-lo, tá? E para ele continuar sendo software livre, eu preciso distribuí-lo gratuitamente, tá bom? Dando acesso ao código-fonte que eu modifiquei para que as pessoas tenham acesso também para fazer outras modificações caso desejarem. Tranquilo, pessoal? Então vamos para a questão? Aí tem essa da Crescer 2019, da Prefeitura do Piauí. Assim, ó, diz respeito aos tipos de liberdade que caracterizam o software livre, exceto, né, pessoal? Atenção aí no exceto. Ele diz redistribuição, licenciamento, adaptação e execução. Pessoal, aí tá fácil, né, pessoal? Nós sabemos que software livre, né, eu até falei errado ali no começo, mas software livre, ele é um software que ele tem que ser gratuito e ele tem que ter acesso ao código-fonte dele. Tá bom? Você observa, por exemplo, o WinRAR, que é um compactador de arquivo. Ele é um software gratuito, você consegue baixar ele e utilizar, mas eu não consigo entrar dentro dele e alterar o código-fonte dele, então ele não é um software livre.
tá? O software livre aí, ele traz 3 características de software livre. Eu redistribuo o software livre, certo? Eu adapto a minha necessidade, porque eu tenho acesso ao código fonte, tá bom? E eu posso dar gratuitamente a outra pessoa para que ela execute conforme também a sua necessidade. Porém, eu não licencio, porque se eu licencio, eu cobro. Se eu cobro, ele deixa de ser um software livre. E nesse caso também um software gratuito, tá bom, pessoal? Então, a questão certa aí é B, tá? São características do software livre, exceto o licenciamento, tá bom, pessoal? Pessoal, acho que isso é o principal dentro de sistemas operacionais. Os atalhos e a extensão de arquivo é o que costuma muito cair. Você precisa praticar, você precisa pegar o seu computador, ver a função funcionando para ficar fixo na sua mente. Vai lá dar um Windows D para ver se vai para de trabalho, o Windows E lá para abrir o explorador de arquivo. Faz os testes, vê funcionando na prática e você vai memorizar e com certeza vai te ajudar a acertar a questão, beleza, pessoal? Vai lá no arquivo de texto, vê a extensão dele lá, vê qual é o tipo de formato, entendeu? Pega essa tabela que eu botei no slide aí, copia ela para te ajudar na memorização e com certeza você vai acertar bastante questão, tá bom, pessoal? Boa sorte aí, façam todos bons estudos e que vocês adquiram aí boas notas, tá bom, pessoal? Boa sorte a todos vocês e a gente se encontra em breve. Tem aí ainda muito assunto pra gente abordar. Vou ver se eu dou uma acelerada aqui para acompanhar vocês, para vocês não ficarem atrasados de material. Talvez eu pule agora o Windows, o Word, o Excel e o PowerPoint, né? Essa parte aí de planilhas de texto, de cálculo e de apresentação de slide, tanto do Word quanto do Windows como do Linux, para a gente ir logo para a parte de rede, porque essa parte aqui ela é muito atalho, ela é prática. Eu vou fazer, não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu quero fazer uma aulão com todos eles para vocês visualizarem o que é de principal. Mas aí o resto do assunto é costume cair também, rede, essas outras partes de assunto eu quero dar uma adiantada aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então eu vou tentar montar aqui um slide mais breve possível e vou estar postando no canal aí para vocês ficarem por dentro. A gente não vai conseguir abordar todo o assunto que tem, porque é muito assunto. Você precisaria de uma formação profissional para ter todo esse conhecimento, talvez ainda assim não conseguiria, tá bom? Mas aquilo que é de principal, para você acertar a questão, nós vamos tratar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês e até a próxima.